Bom dia, nono ano. Vamos falar hoje sobre o editorial. Então, o que nós temos que falar sobre o gênero textual editorial, né? Ele é curto e conciso, ou seja, ele é preciso. Então, tem algumas funções. Nós vamos ter, né, o público-alvo, né, como tem aqui no livro de vocês, leitores do veículo onde o editorial é publicado, ou seja, a revista, o jornal onde ele é publicado, né? Então, qual é o objetivo? Apresentar a posição ideológica daquele meio de comunicação, daquela revista, daquele site, daquele canal de televisão sobre determinado assunto socialmente relevante, né? Quais são as características que ele apresenta? Ele expõe fatos e analisa criticamente, não esquecendo que ele vai defender o ponto de vista do veículo de informação, ou seja, da revista, do site, do canal de televisão que está passando tal notícia. Ela expressa a opinião ideológica deles, né? E apresenta argumentos também, tá? Então ele expõe uma ideia, ele coloca, né, o leitor, né, dentro do posicionamento dele. Então, dentro desses aí, nós temos alguns passos para fazer um editorial. Temos a introdução, né? É a parte em que o assunto é identificado, ou seja, apresenta a ideia central daquilo que vocês vão falar, daquilo que vocês vão expor. Vocês sabem que esse mês agora vocês vão fazer um editorial, vocês vão fazer um artigo desse. Então, qual é o desenvolvimento? É onde o tema é problematizado e fundamenta-se o ponto de vista, né, do meio, com meios estatísticos, citações, exemplos, comparações, depoimentos, para firmar aquilo que vocês estão falando, para dar credibilidade àquilo que você está expondo, que aquilo de fato é o correto. E a conclusão, onde ele apresenta a solução para o problema ou então uma síntese daquilo que foi discutido, instigando a pessoa, o leitor, a pensar. Entendeu? Então você vê que ele é produzido periodicamente, né? Por quê? Porque ele vai desencadear a reflexão e o posicionamento a ser das pessoas que estão lendo. Então, esse posicionamento vai ter aí, como você vai escrever o seu editorial, o editor-chefe vai defender os pontos de vista através da perspectiva dele, né? Então, toda a redação é feita a partir do seu ponto de vista. Então, ele está inserido no meio jornalístico, tá? E pode ser qualquer assunto. Pode ser sobre política, pode ser sobre cultura, meio ambiente, religião, né? Então, os editoriais são textos que apresentam discussões sobre o ponto de vista do meio de comunicação em relação aos fatos, principalmente atuais, relevantes, nacionais e internacionais, tá? Então, vocês vão ver que ele sempre vai fazer com que o leitor veja e seja convencido daquilo que ele está expondo. Ele está fazendo um comentário sobre aquilo que foi publicado no meio dele e se justificando. De modo geral, o registro emprega formal, então vocês vão saber que a linguagem ali, né, uma das características deles é a linguagem formal. Por quê? Porque está no meio de comunicação, onde todos vão ler. Tá? É para todo tipo de leitor, então nada melhor do que a linguagem formal. É o que exige esse registro. Então, mãos à obra, nós vamos fazer um editorial esse mês. Um beijo.